Há algum tempo atrás eu estava na igreja e então, em dado momento, eu ouvi uma pessoa prestando um depoimento a respeito de uma perda que ela tinha tido de um familiar havia pouco tempo e de como ela ficou indignada com aquilo, né? Ficou revoltada, de certa forma, não lembro se foi bem essa palavra que ela utilizou, mas é alguma coisa nesse sentido, indignada, revoltada, né? com Deus e por um momento quase perdeu a fé e, né, sentiu a sua fé profundamente abalada e muito questionamento que ela teve, né? Então eu fiquei pensando naquele momento no porquê isso havia acontecido com essa pessoa, uma vez que é uma pessoa muito antiga na fé, né, na igreja e aparentemente de grande conhecimento doutrinário, haja vista o passado que ela tinha tido como uma missionária e tudo mais. E eu fiquei com aquilo na cabeça, ponderando e pensando, por que eu, mesmo tendo tido a perda da minha avó, que foi uma pessoa que era muito próxima a mim, né, uma pessoa que eu era muito ligado, depois a perda do meu pai, né, e eu não tive momentos assim de questionamento, né, suportei muito bem, passei por essas etapas da minha vida de uma maneira suave, não lembro de ter tido nenhum revés interno com relação a nada desse tipo, né? Então eu me lembrei de um livro que eu havia lido, né, e eu li isso em 2007, lá se vão aproximadamente 13 anos, chamado A Cura de Schopenhauer. Trata-se de um romance escrito pelo psiquiatra Irving D. Yalom. Eu não sei se é bem assim que se pronuncia, mas eu confesso que romance não é muito o meu estilo de literatura. Mas eu gosto muito desse autor. Né? Esse autor aqui, ele trabalha muitas questões sobre psicologia, sobre psiquiatria mesmo, em seus próprios romances. Né? Ele trabalha com uma sutileza muito grande e nesse livro especificamente ele aborda, né, uma história fictícia, mas que também sobre um pouco da vida profissional dele, né, ele aborda os conceitos desse filósofo, Schopenhauer, né, é um filósofo considerado dentro da filosofia uma linha pessimista, né, que serviu até mesmo de embasamento para Nietzsche e tantos outros autores beberam na fonte dele, de Schopenhauer. Era um autor ateu, declaradamente ateu, né, e com uma filosofia, de certa forma, que pode ser tida como realista ou pessimista. Né. Mas, basicamente, esse autor ele diz algo que é muito interessante. Né. Na verdade, o verdadeiro consolo frente à finitude da vida é a própria realidade. A própria realidade é o consolo. Então a gente percebe que as pessoas se fecham à realidade da vida, né, que é exatamente a sua finitude. Todo mundo vai morrer um dia. É uma coisa tão simples, mas tão simples, e que as pessoas se fecham a isso, né, procuram evitar isso de todo modo, né, e quando realmente a pessoa se depara com aquilo que é inevitável, todo mundo vai se deparar, seja com parentes de primeiro grau, parentes afastados e finalmente consigo mesmo, as pessoas se abalam. Então, aqui ele trabalha vários conceitos que eu acho muito interessante, né, que é um livro riquíssimo, fala sobre perdas inevitáveis, diminuições da vida, apoio e sabedoria para a vida e para a morte. Né, perdas inevitáveis. Então, assim, eu penso que, muito embora eu tenha uma religião frequente, seja cristão, professo, né, e ativo na minha denominação, eu percebo que muitas vezes a doutrina e a fé religiosa oferece pouco consolo real para as pessoas. Né, uma crença numa vida eterna, uma crença em relacionamentos próximos, seja de qual natureza for, não estou entrando em mérito de religião X ou Y, mas frente aos momentos cruciais, às encruzilhadas da vida, parece oferecer pouco consolo, exceto para alguns, né, que têm a fé, digamos que mais arraigada dentro de si, porque as pessoas, por outro lado, elas se fecham ao inevitável.
né? Então é um conceito muito, muito simples, né, que o autor aborda aqui, esse filósofo aqui, ele trata essa questão da morte, da finitude, da brevidade da vida, viva o agora, porque é o agora que você tem, né, e isso é o mais certo que você tem. Ele insiste nisso, esse autor Schopenhauer. E, claro que não é só essa questão, mas eu recomendo profundamente essa leitura. Eu reli agora boa parte das marcações que eu tinha feito, né, é um romance, né, um romance muito bom, e que eu recomendo para vocês, né? Na verdade, a cura realmente, o consolo frente a esse maior desafio da existência está no que é mais simples. É pensarmos todos os dias na finitude e na brevidade da vida, que é algo que vai chegar para todo mundo. Fica aqui a minha dica de leitura para vocês de hoje. A Cura de Schopenhauer. Obrigado.